Com a permanência do Ronaldo na mesa, a gente dá sequência aos trabalhos e o resumo das lutas jurídicas. Convido também a fazer parte da mesa o terceiro vice-presidente Felipe Galego, a diretora Daiane Gil. Para a condução da mesa, os membros do escritório de advocacia parceiros do Sérgio Smig, Luquezzi Advogados Associados e Diego Leonel Advogados Associados. Com a palavra, o diretor jurídico Ronaldo. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Bem-vindo, doutor Humberto, doutor João Vitor, doutora Priscila, doutor Otávio Dairel, doutor Diego Leonel. Gente, pois bem, né, como eu estava dizendo anteriormente, é uma maravilha estar aqui em cima e vendo o pessoal com as carinhas aí, todo mundo se reencontrando, depois desse período aí de pandemia. Hoje a gente está aqui para trazer o resumo das lutas jurídicas, mas antes eu gostaria de falar um pouco da estrutura. O diretor também, Felipe Galego. Cadê você, Felipe? Está aqui na ponta. Mas antes eu gostaria de falar um pouquinho da estrutura do setor jurídico do Sérgio Smig. A gente tem lá uma composição de 4 funcionários colaboradores, que é a Michele Macedo, a Poliana. Cadê? Eu gostaria de chamar as meninas do jurídico para sair um pouquinho do plantão e vir aqui, para o pessoal conhecê-las pessoalmente. Acredito que vocês já possam ter sido atendidos por elas, tanto na resposta do e-mail, quanto no telefonema. Então, estamos aí as meninas. Então, o doutor Luquezzi é administrativo constitucional. Aí, ó. E local de destaque, que merecem realmente, elas fazem todo o atendimento, são a Lorena, a Poliana, a gente tem a Michele Macedo, que não está aqui, e o José Luiz também, que não estão presentes. São 4 colaboradores, e além desses 4 colaboradores que fazem atendimento presencial, respondem e-mails de várias localidades do estado de Minas Gerais, além de atender também via telefônica. Além disso aí, a gente tem os nossos 4 escritórios, que é o escritório do doutor Luquezzi, que trata das questões cíveis. Então, voltando aqui aos destaques dos nossos advogados contratados, o escritório do doutor Humberto, hoje aqui representado pelo doutor João Vitor, doutor Otávio Dairel e doutora Priscila Guzmão. E também temos, aí esse é o primeiro escritório que a gente tem, que trabalha com essa parte. Aí temos aqui o doutor Diego Leonel. Doutor Diego Leonel, ele é nosso consultor previdenciário e tem dado excelentes resultados. Fora desses dois, a gente ainda tem um que trabalha na esfera criminal, que é o Marcelo Peixoto, aliás, Marcelo Cola, hein? E, além dele, a gente tem o doutor Aguinaldo Silva, que trabalha com aquela parte dos processos disciplinares administrativos, os PADs. E nesse mesmo ambiente, o doutor Humberto, ele vai trazer para a gente um tema que está muito agora em destaque, porque a gente ouviu hoje a nossa deputada Beatriz Cerqueira falando sobre a questão do direito adquirido. A gente tem aquela questão do direito adquirido, a gente tem um ataque, vários tipos de ataque aí com alterações de leis, e vem nessa questão do regime de recuperação fiscal, a PEC 32. Então, o que é o direito adquirido? Qual que é a questão da expectativa de direito? Qual que é o limite entre um e outro? E o doutor Humberto, ele vai fazer um comentário sobre esse tema. Comentários, e pronto. E, por outro lado, a gente tem o doutor Diego Leonel, que ele vai trazer durante... para a gente informações que ele obteve durante todo o atendimento que ele tem. O doutor Diego Leonel, ele faz atendimento também presencial, conforme a marcação da consulta, que vai ser feita a ele, por telemensagem, videoconferência, obrigado. Videoconferência e também por e-mail, onde ele passa um parecer, de toda a situação. E ele vai falar sobre esses atendimentos e vai trazer para a gente também informações de como que anda hoje o regime, a previdência atual, qual que é a perspectiva que a gente tem em relação à migração ou não da previdência e a questão como que está a situação da previdência no regime próprio atualmente.
Então, são essas questões. E, posteriormente, vocês todos receberam aí nas suas pastas um informativo contendo as ações coletivas em destaque, né? Então, a gente vai falar também sobre essas ações, né? Sobre ações. Esse ano a gente teve a ação do Vale Lanche, que vários colegas do interior receberam o passivo. Alguns ainda, né, que estavam no lote 3, a Priscila vai falar sobre isso. O doutor João Vitor vai falar sobre os pedidos administrativos, porque a gente tenta, né, a gente ouviu o Ayrton falar, né, jogando flores é difícil, jogar pedra é pior. A gente tenta, a ideologia é resolver administrativamente. Tudo que a gente pediu administrativamente, que a gente conseguiu, ótimo. Não conseguimos administrativamente, a gente tem que partir para a via judicial, buscar o direito do servidor. Então, essa é a nossa expectativa, que a gente tem tentado, da forma que a gente tem tentado atuar. Então, vou passar a palavra para o doutor Humberto, mas antes, eu gostaria de saber se o Felipe Garrigo quer dar uma palavra. Só um instante, Felipe. Boa tarde, gente. O pessoal já está enjoando de mim aqui em cima, né? Mas vamos lá. É só dizer que o Ronaldo, né, é o nosso segundo vice-presidente e diretor jurídico, e eu assumi aí no sindicato, a partir dessa nova gestão, que iniciou em março, o cargo de terceiro vice-presidente e diretor de patrimônio. Só que, encabeçados aí pelos nossos queridos Eduardo e o Rui, né, o que já tinha começado um pouco na gestão anterior, nós temos o que a gente chama hoje no sindicato, né, Ronaldo, entre os diretores, principalmente os que estão licenciados, que a gente chama de gestão compartilhada. Então, hoje, nada no sindicato, nada, a decisão cabe a uma pessoa, ao presidente, ao vice-presidente, ainda que a questão seja da minha pasta, da pasta do Ronaldo, do Rui, a gente leva o assunto para reuniões que a gente realiza semanalmente para decidir. Nessa minha ida ao sindicato, né, em razão um pouco da experiência jurídica que eu tenho, né, aí eu me disponibilizei para o Ronaldo, para eu ajudá-lo também, né, na administração aí do departamento jurídico. Então, nós estamos lá, o trabalho é grande, tá, gente? Às vezes o pessoal de fora aí não imagina o tamanho do sindicato, as demandas políticas, administrativas e jurídicas são enormes, né? Nós devemos ter, não tem dados aqui em mãos não, mas hoje os nossos escritórios, né, escritórios parceiros que o Ronaldo disse aí, devem patrocinar aí mais de 3.000 demandas judiciais e administrativas, né? Então o negócio não é fácil, mas nós estamos aí lutando com o principal objetivo de defender os direitos e os interesses dos nossos servidores, tá? E dos nossos sindicalizados e associados. Muito obrigado, tenho certeza que a palavra que os advogados aqui, os nossos parceiros vão trazer hoje, agradecerão e muito aqui o nosso evento. Então, eu vou passar ao doutor Humberto Luquezzi a palavra. Se o doutor, se eu gosto de falar no púlpito lá, fique à vontade. Meu boa tarde a todos. Eu subo a esse púlpito feliz com uma fala do desembargador Gilson Lemes, de que, abre aspas, o maior patrimônio do Tribunal de Justiça são os servidores. Então, meus parabéns a todos. Que não fiquemos só na retórica, mas parabenizar pelo 23º encontro de delegados e delegadas, saber que esse espaço é uma instância de debate plural, aberto, técnico, onde se discute conteúdo jurídico, prestação de conta, informado pelo regime de máxima transparência. A certa altura eu vi o Eduardo falando que o sindicato tem um compromisso com informação de qualidade. Em tempos de fake news, desinformação, eu acresço, não corrijo. Mas nós temos que ter informação factual de qualidade. Isso é uma definição da ONU, essa expressão, porque no nosso processo de tomada de decisão, as informações elas têm que ter essa coisa qualitativa. Então, sintam-se parabenizados. E um trocadilho também, né? Se ele fala, o desembargador Gilson
fala que o maior patrimônio do tribunal são os servidores, a nossa responsabilidade, do nosso escritório, do Dr. Diogo Leonel, é o outro lado também. Cuidar também do patrimônio do servidor. E quando se cuida do patrimônio funcional do servidor, nós entramos numa seara aí que eu gostaria de colocar, que mais perverso do que a ilusão no direito é a ilusão da garantia do direito. E aí abre espaço para discutirmos o papel da segurança jurídica. Segurança jurídica que ora é princípio, ora é regra, ora é valor, mas que está encartado em 3 institutos importantíssimos na vida do servidor público, encartado na noção de regime jurídico, qual seja direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada material. Esses institutos, eles vão presidir toda a construção da vida do servidor público. Então, nós tivemos essa preocupação de tentar consolidar essa ideia de segurança jurídica. Por quê? Em tempos de PEC 32, e aí abre um espaço, na verdade, se fala reforma administrativa, na verdade, a essência dela é uma Assembleia Constituinte. Na verdade, você não tem a figura aí, pela redação, pelos textos, de uma PEC, e sim de uma reforma. Por quê? Ela está inserindo no corpo dela, e hora que ela já foi muito desidratada. Se nós pegarmos a última edição, parece que é a 7ª versão, mas, a todo momento, no texto dela, se agride o direito adquirido, o princípio da estabilidade das relações constituídas e a retroatividade das leis. Então, na verdade, o que se pretende fazer numa reforma, existe uma deforma de Estado. Isso é preciso registrar essa questão. Nesse sentido, parece-me que, na parte da manhã, houve um debate, e aí, combativa e assertiva, deputada Beatriz Cirqueira, a certa altura, passou um desalento aos senhores do Instituto do Direito Adquirido. Se coloca aquele mantra que servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, notadamente no sistema de composição remuneratória. Então, se pega esse mantra, pela nossa experiência nas ações na Justiça, numa contestação de 30 laudas do Estado, sempre vem esse mantra, essa preliminar. Só que não, nós temos que, à luz do direito, à luz de 3 elementos que informam o conceito de direito, que é ordem, segurança e estabilidade, a coisa não é bem assim. E aí, trazer a colação para os senhores, que, na verdade, não é bem assim. O que a jurisprudência, isso está simulado em como tese de repercussão, isso é bom para a reflexão dos senhores, tema 24 do STF. Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente a forma de composição de remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos. Nesse sentido, o que a jurisprudência do STF, em outras palavras, coloca, é que é permitido, é lícito a administração pública nas 3 esferas, sim, mudar a composição remuneratória do servidor, alterar o regime e a composição formal, mas existe a questão da irredutibilidade de vencimentos que, segundo o nosso ministro Sepúlveda Pertence, ex-ministro do STF, fala que a irredutibilidade de vencimentos é uma forma qualificada de direito adquirido. Então, nesse sentido, nessa perspectiva, é possível toda uma construção, existe uma jurisprudência sólida, existe uma interpretação que assegura, sim, o direito adquirido. Vide, recentemente, e aí não vai nenhuma crítica nesse sentido, longe disso, que recentemente foi publicizado até no portal UOL, que a magistratura mineira estava cobrando um retroativo de 2006
de um passivo em razão de 2 ADIs do Supremo, onde se terminou o subteto constitucional. Significa dizer, o subsídio do ministro tem que ser 100% do subsídio do ministro do Supremo. E aí, né, você solta isso na mídia, e etc., da forma e do ângulo que você interpreta, mas qual que foi a tese de argumentação, o eixo condutor da manifestação da presidência do TJ no CNJ? Não, direito adquirido. Nós titularizamos o direito de receber esse passivo, por quê? Quando houve a introdução da emenda 41, nós recebíamos, a nossa composição remuneratória era vencimento básico, verba de representação, parcela de equivalência e os adicionais por tempo de serviço. Se mudou a regra, nós temos que preservar esse quanto que nós recebemos. Não pode ter decesso remuneratório. Então, com base, no artigo 5º, inciso 36, e com base no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, que são os limites materiais ao poder constituinte derivado, o fundamento de uma peça, vamos lá, o João Vitor me corrige aí, mas de mais de 260 laudas da presidência do TJ, recentemente, depois a gente pode franquear para os senhores, o eixo condutor todo deles, e aí se a Beatriz Cirqueira, a deputada, estivesse aqui, era bom, né, repassar esse conteúdo. O direito adquirido não foi uma peça retórica ali, não, foi o fundamento de fato de direito para cobrar esses atrasados. Então, o direito adquirido está vivo, sim, imunizado no patrimônio dos magistrados, que está autorizando essa interpretação nesse sentido. E aí, Ronaldo, e a ideia era um comentário, né, nesse sentido, não vou me alongar, mas a PEC 32, ela acaba com os quinquênios. Mas o que mais me preocupa, porque a certa altura ela fala, no artigo 37, inciso 8º, fala que é vedada a concessão de adicionais a tempo de serviço, independente de denominação adotada. Quando você lê isso, você fala, opa, então vai respeitar todos os adicionais por tempo de serviço, quinquênios, trintenário, adquiridos antes da vigência dessa PEC, digamos, né? Te dá um conforto. Opa, a jurisprudência consolidada, nesse sentido. Agora, o teor, e é por isso que eu falo, não é uma reforma administrativa, é uma deforma de Estado. Por quê? E aí tem recente uma decisão que a percepção que o cidadão tem no Brasil de falta de segurança jurídica, a questão do Estado de Direito, ele fica em jogo quando você ouve uma emenda desse sentido. Mas o pior é esse, é o artigo 6, parágrafo 10 da emenda. Vou ler para os senhores. 31. É vedada a concessão ao perigo ou a preservação, a partir da data da publicação desta emenda, das vantagens referidas no inciso 23, leia-se, quinquênio. Aí depois fala, o disposto nesse caput não constituirá óbice a revogação da legislação de que trata, o parágrafo 3º, em hipótese da qual serão alcançados pela revogação, a partir da vigência, titulares daquelas vantagens admitidas antes da publicação dessa emenda. Então, ao ler isso aí, realmente você rompe... Sim, está muito seco. Você rompe a ideia de segurança jurídica para prevalecer esta redação, porque está usurpando uma situação constituída no pretérito. Então, nesse sentido, nós entendemos que o sindicato, na pauta institucional, nas questões jurídicas, tem que trabalhar com essa noção presente de segurança jurídica,
porque os senhores e as senhoras conseguem planificar, calcular a carreira dos senhores no serviço público com base nessa segurança jurídica. E é interessante também, dentro dessa linha, de entender que a irredutibilidade é uma forma qualificada, a fala do ministro Aires Brito, muito interessante. Dentro desse mantra perverso, que é a Advocacia Geral do Estado, nas ações, né, do Estado, e os tecnocratas, os autocratas de gestão falam que não tem. Olha que interessante, o ministro Aires Brito, a certa altura, no MS 24875 do DF, efetivamente, não há direito adquirido a um regime dado, a um dado regime jurídico, e sim direito adquirido no interior de todo e qualquer regime jurídico. Então, na verdade, é o seguinte, à luz da Constituição da República, à luz da Lei de Introdução ao Código Civil, o que acontece? O poder constituinte derivado, que está lá no artigo 60 da Constituição da República, ele tem limites de ordem material, ou seja, nenhuma emenda pode abolir e extinguir direitos e garantias individuais. E o artigo 5º, inciso 36 da Constituição da República, erige lá o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Até recentemente, complicado, está na seara do doutor Leonel, recentemente agora o Supremo falou que em matéria tributária, e aí dentro do gênero tributo, contribuição e tal, se você tem uma coisa julgada material a seu favor, mas, se posteriormente mudar aquele entendimento, você não tem direito adquirido àquele regime na questão previdenciária. Então, assim, a gente vê com perplexidade essa questão. Só para terminar, e era um comentário, né, Ronaldo? Nós disponibilizamos para o sindicato um estudo sobre a importância da ideia de segurança jurídica e direito adquirido na vida do servidor. Parece-me que segunda-feira vai estar disponível esse e-book. Queria que os senhores lessem, opinassem, onde a gente está defendendo a ideia de segurança jurídica. Não dá para pensar, falar Estado democrático de direito sem a noção de segurança jurídica. Então, as pessoas falam muito de forma glamorizada, o Estado democrático de direito está vira até no automático, mas não tem a compreensão dos elementos principais que informam. Para mim, os elementos principais são exatamente isso. O artigo 5º, que é esse regime de direitos e garantias dotado de petrialidade, a famosa cláusula pétrea. Então, nesse sentido, quando você rompe a ideia de segurança jurídica, você entra para o território do arbítrio. Nesse sentido, então, segurança jurídica sempre é importante entender que ela está encartada nesses elementos e essa fala que o Ronaldo pediu era um comentário sobre essa ideia de segurança jurídica, mas, realmente, a ideia do direito, o elemento nuclear da compreensão do direito, com letra maiúscula, é a ideia de ordem, segurança e estabilidade das relações constituídas. Então, era esse breve comentário que eu queria fazer. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras, doutor Humberto. Tenho certeza que... Aqui, só uma pergunta, doutor Humberto. Em relação à PEC 32, quando fala lá a redução de 25% da jornada de trabalho e, consequentemente, do salarial, como que fica isso à luz do direito adquirido? E o que o senhor acabou de falar, assim, isso aí não terá impacto pelo que o senhor falou. Para esclarecimento do pessoal, que sempre vem essa pergunta. A questão toda é o seguinte, você sempre tem que examinar essa questão, Ronaldo. Você reduz, mas veja bem, aquele quanto normalmente só foi incorporado por força de lei, né, às vezes, tudo, aquele quanto, igual a jurisprudência fala, você pode mudar, você pode alterar o sistema remuneratório, mas nessa mudança não pode ter decesso na sua remuneração. Dentro dessa segunda parte que fala, observando-se
irredutibilidade de vencimentos, eu acho que qualquer mudança aí dá para você interpretar que não pode reduzir o manto. Porque ele planificou e coordenou a vida dele nesse sentido, com base na irredutibilidade de vencimentos, que é uma forma qualificada, segundo o ministro Sepúlveda pertence, de irredutibilidade de vencimentos. É uma interpretação que dá para defender. Ok, muito obrigado. Eu vou passar para o doutor Diego Leonel a palavra agora também, para que ele possa trazer o recado para a gente. E comunicando, gente, que as perguntas que vocês quiserem trazer, já tem até uma aqui do William de Paraguaçu, podem mandar para a gente aqui, solicitar a nossa colega Dai para recolher nas perguntas, tá? E eu já estou com essa aqui, já vou passar para o doutor João Vitor. Então, assim que o doutor Diego Leonel acabar de trazer as palavras dele para a gente vai passar para os debates. E quem também quiser fazer inscrição para poder fazer uso da palavra, trazer o crachá e entregar lá para o Felipe, lá na ponta. Lá. Pode ser, Felipe? Então, tá bom. Doutor Diego está com a palavra. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Como bem apresentado pelo nosso vice-presidente, meu nome é Diego Leonel, sou advogado, consultor previdenciário no Serjusmig e coordeno a parte de regime próprio de previdência na OAB Minas Gerais. Parabenizo o sindicato pela iniciativa, por mais uma excelência nesse evento. Em nome do Ronaldo, cumprimento toda a mesa e toda a diretoria aqui presente, todos os presentes aqui, e quem está nos assistindo também pelas redes sociais. O tempo que me foi conferido agora são 17h58, nós vamos até às 20h30 na minha fala, é isso mesmo, Ronaldo? Até assustaram, né? Quem estava dormindo até acordou ali, ó. Bom, como o Ronaldo adiantou agora há pouco, nós fazemos os atendimentos todas as quartas-feiras, de maneira individualizada, para os servidores que possuem dúvidas acerca de aposentadoria e pensão. Então, toda quarta-feira, estou lá no sindicato de maneira presencial. Quem é do interior, nós estamos realizando os atendimentos por videoconferência, né, por horário agendado. Então, honram homenagens aqui às meninas que estavam aqui agora há pouco, a Lorena, a Poliane, a Michele, que faz toda essa organização interna lá, e sem elas seria complicado a gente ter essa excelência no atendimento jurídico lá, todas as quartas-feiras. Então, tem dúvida, às quartas-feiras estou lá no sindicato para auxiliá-los. No decorrer do ano de 2022, nós emitimos ali próximo de 300 pareceres para os servidores do Poder Judiciário, para vocês sindicalizados, né, através do Serjusmig. Então, foram cerca de 300 pareceres individualizados entregues no ano de 2022, aproximadamente 500 e-mails respondidos de maneira individualizada para cada servidor também, em matéria de direito previdenciário, e, ao todo, próximo de 210 atendimentos às quartas-feiras no sindicato. Então, a gente está ali envolvido, imbuído nessa missão de levar informações acerca do direito previdenciário para os servidores sindicalizados do Serjusmig. Então, no decorrer desse ano de 2022, eu fiz alguns recortes que são dúvidas recorrentes entre os servidores sindicalizados. De antemão, peço escusas ao vice-presidente por estar sentado. Eu estou com o meu ouvido infeccionado, tomei um remédio ali agora, quase 50 gotas para estar aqui. Então, peço desculpas aos colegas por não estar ocupando o púlpito, tá? Questão de respeito mesmo, estaria lá, mas estou sob efeito de remédio por conta desse problema que eu estou no meu ouvido. Então, de antemão, peço escusas de estar sentado. Fiz esse levantamento prévio das perguntas que mais têm aparecido para a gente nos atendimentos. Então, hoje aqui, quem está aqui presente, tem alguém que recebe algum benefício lá da Previdência, lá do INSS, ou de outro órgão, uma pensão por morte, por exemplo? Aqui na plateia, tem algum pensionista que recebe pensão? Uma lá, 2, 3, 4, ok. Uma turma que recebe outro benefício de pensão. Quando vocês, servidores, vão se aposentar agora,
Nós temos que planejar o momento da sua aposentadoria. Por quê? Porque pós a emenda constitucional número 103 de 2019, quando há acumulação de benefícios, ou seja, você hoje está recebendo a pensão por morte, já recebia há 10 anos a pensão por morte, olha aí a segurança jurídica que nós podemos discutir, né, professor Luquezzi, doutor Luquezzi, há 10 anos recebendo a pensão por morte, e agora vou me aposentar, no início do ano de 2023, final do ano de 2023, a minha pensão que eu recebo há 10 anos lá do INSS ou de outro órgão, ela vai sofrer alterações? Sim, vai sofrer redutores no valor da sua pensão. Então, muitas das vezes, o servidor está em atividade, na iminência de se aposentar, se planejando para aposentar, e já recebe uma pensão há tempos. E acredita que, olha, a minha pensão não vai sofrer redutor. Já calculo a minha aposentadoria, né, o meu rendimento no mês, somando a minha aposentadoria com o valor da pensão que eu recebo há anos. Né? Seria o correto, mas não. Pós a emenda constitucional 103 de 2019, ou seja, qualquer benefício que for cumular com a pensão, que for depois de 2019, o benefício de menor valor vai sofrer redutores. Então, nessa hipótese, de servidores que já recebem pensão e estão planejando para aposentar, é bom fazer o cálculo de como ficará o valor dos dois benefícios. Tá? Então, esse é um dos recados que eu gostaria de dar, para que antes de solicitar a aposentadoria, envie para a gente lá no sindicato um e-mail, lá no previdência@sejusmig, pedindo orientação de como ficaria a sua situação. Nós vamos realizar os cálculos, vamos te apresentar em valores efetivos qual é o valor correto que ficará. Então, é um alerta que nós temos que ter. Outro alerta. Aqui tem algum servidor que tem tempo lá da iniciativa privada. Trabalhei 3 meses no INSS, trabalhei na empresa, levanta a mão quem tem tempo lá da iniciativa privada. Olha aí para você ver. Ó. Se fosse uma votação, estava aprovada. Veja bem, olha a quantidade de servidores que possuem tempo na iniciativa privada e vem a dúvida. Eu averbo ou não averbo esse tempo? Esse tempo, eu aposento pela média de contribuições, entrei após 31 de dezembro de 2003. Esse tempo vai reduzir a minha média de contribuições? Não sabemos, temos que realizar cálculos, porque a sua situação pode ser diferente do seu colega. E por isso a gente não tem achômetro, né? Nós temos que, efetivamente, lhe entregar o valor. Olha, se você trouxer o tempo da iniciativa privada, a sua média, a partir de agora, você aposenta com tal valor. Em razão disso, a sua aposentadoria também ela antecipa o tempo. Então, o que eu quero chamar a atenção para esses servidores, para essas servidoras, que possuem tempo da iniciativa privada ou de outro órgão também, a ser averbado no tribunal. Antes de averbar, faça a análise para ver o impacto, seja no tempo de contribuição ou na data de aposentadoria, ou no cálculo do provento de aposentadoria. Doutor Diego, mas eu já averbei. E agora? Podemos fazer essa análise? Depende. Se aquele tempo não serviu de base para vantagens pessoais, ele pode ser desaverbado do tribunal. Nós podemos também realizar essa análise, se vale a pena desaverbar uma parte do tempo ou não. O recado seria, então, para esse grupo, temos que fazer uma análise. E vocês são sindicalizados, tem um sindicato que oferece essa oportunidade para vocês, né? Então, e de maneira personalizada. Então, vocês servidores, vocês servidoras, que possuem tempo da iniciativa privada ou de outro órgão que pretende averbar, faça a análise. Esse foi o segundo ponto que nós identificamos no decorrer do ano, que foi as perguntas e as dúvidas mais frequentes. Outra dúvida que sempre, vez ou outra, aparece ela nos atendimentos. Doutor Diego, eu estou pagando lá o INSS da minha aposentadoria e sou servidor público aqui no tribunal. Eu posso ter a minha aposentadoria também lá no INSS? Eu continuando pagando o meu carnezinho do INSS, a minha meu recolhimento previdenciário lá na iniciativa privada? Sim, não há vedação para o acúmulo de 2 aposentadorias. Então,
A depender do caso, se você tem uma atividade, exerce alguma atividade obrigatória, iniciativa privada, e tem que contribuir ou está contribuindo, quando adquirir os requisitos para aposentadoria lá no INSS, vocês também vão ter a aposentadoria lá no INSS, além da aposentadoria no tribunal. O que vale ressaltar é que, tendo as duas aposentadorias, uma no tribunal e outra na iniciativa privada, se eu for receber pensão, os benefícios de menores valores sofrerão redutores. Sempre quando tiver cumulação de pensão com outro benefício, temos que fazer a análise e lembrar que não vai ser a soma dos dois benefícios, tal como está hoje. Então, essa é o terceiro apontamento que eu separei. Um quarto apontamento vai até o 32, mas a gente passa rapidinho. Estou brincando, falta só 3, tá, pessoal? É integralidade e... Deixa eu pegar aqui. Esse aqui que é a arminha de choque, que está no banco ali, né? Se dormir, eu vou apertar aqui e vai vibrar no canto aí embaixo aí, tá? Estou vendo ali, ó. Choque na cadeira aí, viu? Cuidado, viu? Vai tremer aí, o vizinho vai olhar, estava dormindo, né? Bom, integralidade e paridade. Também é algo que toda vez que tem atendimento, nós não saímos do atendimento sem ter dúvida sobre integralidade e paridade. Hoje, por exemplo, no plantão que nós fizemos na parte da manhã, foi dúvida de um colega que está por aqui. Ele veio de outro órgão, era concursado do município, era servidor municipal, entrou no serviço público em cargo de provimento efetivo antes de 2003, antes das alterações da emenda 41. Então, ele entrou em 2003, mas ali em maio, por aí, de 2003, no serviço público municipal. Passou no concurso do tribunal, tomou posse, entrou em exercício, sem interrupção de vínculo. E a pergunta do colega foi: doutor Diego, eu ainda vou ter o cálculo do meu provento de aposentadoria com base no último contra-cheque, com a integralidade e paridade? Pelo fato de eu ter ingressado aqui no tribunal bem depois de 2003? Sim, vai manter a integralidade e paridade, porque vai pegar o primeiro início no serviço público em cargo em provimento efetivo, sem rompimento de vínculo. Então, se tiver servidores que vieram de outros concursos públicos, sem interrupção de vínculo, mantém a regra desde o primeiro concurso. Tá? Isso é muito recorrente também acerca da integralidade e paridade. Bom, até 31 de dezembro de 2021, foi quando teve o prazo, né, da migração. Não sei se os senhores lembram disso, né? Fizemos um esforço hercúleo, o sindicato desenvolveu um simulador para auxiliá-los, né? O único simulador do estado de Minas Gerais que foi desenvolvido, que apresentava números corretos, foi desenvolvido pelo sindicato, e servidores tinham até 31 de dezembro de 2021 para migrar de regime. Se permanecia como está, ou ia para a Previdência Complementar também, com o acréscimo do benefício especial. E até setembro desse ano poderia migrar sem o benefício especial. E eu estava no dia 4 de novembro, agora, do vigente ano, em uma reunião na OAB, estava o Dr. Regis, que é da parte da Secretaria da Fazenda, voltado na pasta de Previdência. Ele trouxe os números para mim de imigração. Então, eu tive essa curiosidade e também quero compartilhar com vocês essa curiosidade que eu tive de indagá-lo quantas pessoas, quantos servidores migraram de regime nessa janela que teve, né? Então, foram 715 servidores no estado de Minas Gerais que migraram, que fizeram essa opção de migração para o regime de previdência complementar, e desses 715, 691, além de migrar, aderiram aos planos da Previcom-MG. Dentro do universo que estavam esperando de migração, foi muito pouco do que estavam prevendo. Então, em conversa com o Regis, ele já deixou adiantar que
é provável uma nova reabertura de prazos de imigração para os próximos anos, em razão da baixa quantidade de pessoas que migraram. E aqui eu não estou entrando no mérito se é vantajoso ou não a migração, porque essa análise é muito individualizada e pessoal, né? Apenas trazendo números que me trouxeram curiosidades. E, a partir daí, esses números que me alertaram os olhos, que eu também gostaria de compartilhar com vocês, e me traz uma preocupação. E, a partir daí, eu quero compartilhar essa preocupação que eu tive, a partir do dia 4 de novembro, com vocês, que é sobre o déficit atuarial do regime próprio no Estado de Minas Gerais. No âmbito do Estado de Minas Gerais, o déficit atuarial do regime próprio, ele está em 500 bilhões de reais. Ou seja, tem que arrumar para custear a aposentadoria dos senhores, até o final de todo o ciclo, né, um déficit atuarial, ou seja, o que precisava de dinheiro para pagar a aposentadoria de todos os servidores. Tem um déficit, falta 500 bilhões de reais nos caixas do Estado para custear a previdência dos servidores públicos. Isso ainda piora um pouco. Veja bem, o Estado, ele paga de alíquota ordinária normal, você está lá no seu contra-cheque 14,75% de contribuição previdenciária, 12 ponto alguma coisa, até o limite de 16,5%, o Estado paga de alíquota normal, ordinária, 28%. Ele vai lá e paga 28%. Além daquele 28% mensal, ele tem uma alíquota suplementar, que além daqueles 28%, ele paga mais 22%. E além dessa alíquota suplementar de 22%, mais a alíquota ordinária de 28%, ele tem um déficit financeiro, ou seja, no decorrer do ano, de 8 bilhões de reais. Então, o Estado, para custear aposentadorias e pensões, além de contribuir com pagar os 22, mais 28 e ter um déficit que tem que implementar, colocar no orçamento 8 bi para pagamento. O que eu quero chegar em dar publicidade desses valores, são públicos, são publicados esses números, né? É que tenho dúvidas se não haverá novas reformas nos próximos 4 anos do governo Zema. Então, eu faço esse questionamento, né, em razão do quanto está achatando o orçamento a Previdência do Estado de Minas Gerais. E aí que entra o papel fundamental e muito bem desenvolvido pelos sindicatos, né, pelos Sejusmig, pelas entidades de classe, porque esperem novas alterações para os próximos 4 anos. Porque tem algo que tem que ser feito. Se vai ser na Previdência, não sei. Se vai ser dentro do orçamento, não sei. Se vai ser as renúncias fiscais que são dadas a determinados grupos finalizadas, mas algo tem que ser feito. Apenas compartilhando essas informações, esse alerta, né? Atualmente, cerca de 240 mil aposentados e pensionistas no Estado para 170 mil servidores não aposentados. Números aproximados deste ano. Então, caminhando para o fim, já estou esgotando aqui os meus 20 minutos concedidos, queria alertá-los também e convidá-los a acessar o site do Sejusmig. Lá foi desenvolvida uma calculadora de previdência, onde, ao lançar aquelas informações de maneira adequada, ela vai te trazer a provável data da sua aposentadoria, e é a realidade que se encontra lá. Foi um grupo de trabalho que desenvolveu para fazer aquela calculadora, foi chancelada com os nossos atuários, com os nossos analistas e técnicos. Inclusive, é a mesma calculadora que eu utilizo para a emissão dos meus pareceres que eu retorno para os servidores sindicalizados. Muitas das vezes o servidor me liga, ou em atendimento, doutor Diego, eu fiz lá a análise da calculadora, mas eu queria que fizesse na sua calculadora. Eu disse, a mesma, eu utilizo lá também. Então, tem os vídeos que a gente disponibiliza, demonstrando como acessar, como manusear, como lançar as informações na calculadora. Fique à vontade. E,
para ano que vem, a ideia é nós aprimorarmos um pouco a calculadora para projetar também as progressões para aqueles servidores que aposentam pela média de contribuições, ou seja, servidores que entraram no serviço público depois de 2003, que vai fazer uma média de todas as contribuições lá para ele aposentar. E aí, muitas das vezes, ele fala, Diego, a minha média hoje, eu quero saber, tem como? Temos. A gente faz o cálculo para saber essa média. Mas e daqui a 5 anos? Se eu atingir as minhas progressões nesta e nesta e nessa data, tem como a gente projetar isso? Tem, e nós estamos aprimorando a calculadora para disponibilizar isso também, através do sindicato, a pedido do nosso diretor jurídico, Ronaldo, e nós vamos trabalhar isso, é algo que nós estamos dando um spoiler aqui, não tinha nem publicidade isso, né, Ronaldo? A gente está já trabalhando nisso há um tempo para melhorar ainda a ferramenta para vocês e contribuir no que vocês precisarem e tiverem dúvidas sobre aposentadoria e pensão. Então, tem dúvidas? Podem enviar um e-mail para a gente na previdência@sejusmig, que é um atendimento individualizado. Toda quarta-feira nós estamos lá. Então, me coloco à inteira disposição para auxiliá-los. E também irá complementar o assunto. A Siri falou que quer complementar. Pode complementar, sim. A Alexia agora, né? Alexia, conta uma piada. Não, né? Isso é a parte. Vou complementar. Então, para complementar, já que a Alexia pediu, encaminho o e-mail, estou à disposição e desejo um bom congresso a todos vocês. Boa noite. Muito obrigado, doutor Diego Leonel, pelas palavras. Eu tenho certeza que foi de bastante esclarecimento para o nosso público, nossos filiados. E a gente vai abordar, a gente já tem algumas perguntas que chegaram aqui, daremos as respostas, mas tem uma questão antes que a gente vai ver, que vocês, como eu disse anteriormente, vocês têm aí um informativo das ações coletivas do Sejusmig. Eu falei antes aqui da questão do pedido administrativo, né? E a gente vai falar, eu vou pedir para a Priscila falar sobre essas ações coletivas. Inclusive, eu já fiz um spoiler aqui do Vale Lanche, ela vai falar sobre a fase que está o pagamento das ações em fase de execução dos Vales Lanches, e o doutor João Vitor vai falar alguns pedidos administrativos, né, porque antes de judicializar, é igual a gente falou, né, pegando o gancho da fala do nosso primeiro presidente do Sejusmig, o Ayrton de Pio Tavares, jogando flores está difícil, jogando pedra pior. Então, o Sejusmig tem essa ideologia de buscar sempre a solução da busca do nosso direito administrativamente. Não tem jeito, aí sim, aí judicializa. Então, vou pedir ao João Vitor para falar para a gente das ações administrativas, que antes mesmo de ingressar com a ação judicial, a gente conseguiu lograr êxito. Então, João Vitor, você fala dessas ações. A seguir, a Priscila vai falar sobre as ações coletivas, né, destacando aí para a gente, em primeiro lugar, Vale Lanche, e alguma outra que você quiser trazer esclarecimento. Lembrando que, gente, tendo alguma pergunta de cunho coletivo, pode trazer para a gente, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar participando de mais um encontro de delegados. Eu acredito que alguns dos servidores aqui já me conhecem de alguma demanda judicial ou demanda individual, mas quem não me conhece, sou João Vitor, sou da equipe da Luquezzi Advogados e dou assessoria presencial dentro do sindicato. Vamos lá, a luta, o advogado, né, a luta, ele é muito reconhecida pelas vitórias das ações judiciais, né? Uma delas aí é o Vale Lanche, uma ação que todos conhecem, que na verdade ela é desde 2004, então ela é uma ação de 18 anos. Então as pessoas às vezes, o jurisdicionado, né, ele vê a ação, mas não vê a dificuldade da ação, né? O limite da ação, o tempo de duração. Então as lutas são bem difíceis dessas ações judiciais. E a diretoria do Sejusmig, em conjunto com o jurídico, igual o Ronaldo falou, ele tem esse trabalho de fazer a luta preventiva via requerimento administrativo. Então, nenhuma demanda judicial ela é ajuizada antes do sindicato provocar a administração pública. E foi muitas das vitórias dessa última diretoria conseguida com o presidente via requerimento administrativo e via trabalho político da diretoria, que eu parabenizo aqui, na pessoa do Ronaldo que está na mesa. E, dentre essas conquistas, eu fiz questão de enumerar 3 aqui,
que às vezes os servidores não têm conhecimento, mas ela advém do requerimento administrativo, do jurídico do sindicato, em conjunto com a diretoria. Uma delas foi a flexibilização do ponto. Na verdade, desde 2016, a entrada e saída de todos os servidores, ela tinha flexibilização de 30 minutos. Só que no próprio artigo da portaria que dava esse direito, ele restringia os servidores do juizado. O Ronaldo, muito bem, Rui, Eduardo, sabe da luta que a gente teve de tentar reverter isso via CNJ e via vários requerimentos administrativos. E após várias provocações, e obviamente também a luta política com o presidente, a gente teve o êxito, teve o requerimento do jurídico, e a flexibilização do ponto ela foi possível para todos os servidores, incluindo aí os servidores do juizado, que eu acho que foi uma vitória muito grande. Obviamente, o servidor cumprindo toda a jornada, mas ele tem esse direito de 30 minutos de ser flexibilizado. Outra vitória administrativa que eu acho importante frisar também, a gente está no período pós-pandemia e continua, mas as gestantes, o sindicato provocou o tribunal e o pedido do sindicato foi acatado para manutenção de servidoras e magistrados gestantes do home office. Acho que essa é uma luta, é um interesse todo, ainda mais no período pós-pandemia, a pandemia ainda voltando. Então, essa foi uma vitória administrativa do sindicato. E a terceira, que faço questão de frisar também, foi a última, e acho que também todos conhecem, da Férias Prêmio. No sindicato lá, a gente tem mais de 80 ações de férias prêmio ajuizadas. Obviamente, as ações teriam que ser ajuizadas por direito não ser prescrito, que o marco temporal da prescrição é 5 anos da data da aposentadoria. Mas o escritório também fez um requerimento administrativo em fevereiro de 2018 e junho de 2018. E nesses requerimentos administrativos, há 5 anos atrás, a gente demonstrou para a presidência do tribunal a desigualdade entre servidores e magistrados, que os magistrados, eles, através da lei complementar deles de 2018, eles tinham direito, a partir da aposentadoria, da indenização das férias pós-2004, e também, em caso de indeferimento, ele recebe o valor na via administrativa. Então, teve a luta judicial, que foram essas ações ajuizadas, mas através da postura do sindicato de provocar a administração pública, advém agora uma grande vitória aí, vitória da categoria, que é a indenização das férias prêmio. O presidente já sinalizou, então agora, obviamente, vai ter o estudo, eles vão fazer o levantamento das ações para ver o impacto, mas as férias prêmio, quando indeferidas, elas vão ser indenizadas no ato da aposentadoria. Vou passar para a parte das ações coletivas. Só fazer um comentário em relação às férias prêmios, gente, porque apesar da gente entrar com a ação, você esperar o processo de conhecimento decorrer 5 ou 6 anos, aí depois você entrava na fila do precatório. Isso aí a gente tem certeza que teve um fundo bem positivo para o tribunal administrativamente conceder. Porque hoje em dia a gente atalha o caminho, em vez de você esperar o processo de conhecimento, entrar com a execução de sentença e depois entrar na fila do precatório, a gente conseguiu agora administrativamente. Então, quando da aposentadoria, havendo disponibilidade financeira orçamentária, o tribunal vai te indenizar essas férias que você tem direito. Então, é uma coisa que teve a judicialização, e através da judicialização a gente consegue esse resultado positivo, porque o Estado está vendo que está perdendo todas as ações, está tendo que pagar. Então, de uma certa forma, houve essa pressão e o resultado positivo administrativamente. Aí, a doutora Priscila vai falar agora sobre as ações Vale Lanche e, inclusive, aquela dos 33%, que já chegou uma pergunta aqui, né, em relação a 2 ações que a gente tem dos 33%, você já poderia fazer um comentário, que tem uma pergunta aqui, já direcionada a essas ações, haja vista que administrativamente o Tribunal de Justiça já colocou no projeto de lei da database a remuneração para quem trabalha 8 horas em 33%, de modo 10% a partir de maio de 2022 e o restante em janeiro de 2024. Mas é um projeto de lei que depende de ser aprovado pela Assembleia. Né? Depois que tiver aprovado, aí sim concretizou-se a vitória. Mas aí, doutora, por gentileza. Boa noite a todos e todas. Para quem não me conhece, meu nome é Priscila Guzmão, faço parte da Luquezzi Advogados já. A gente tem atuado em conjunto com o Sejusmig já há vários anos.
Então, assim, o que a gente vai trazer aqui hoje é mais uma continuidade do que a gente já vem apresentando nos encontros de delegados passados e também do contato que o servidor tem direto via jurídico do Sejusmig ou jurídico lá direto no escritório. A primeira das ações que a gente vai apresentar, que vocês conhecem bem, é a questão do vale-lanche, né? São as execuções relativas ao pagamento do vale-lanche em atraso aos servidores. A gente tem 4 ações coletivas do vale-lanche, né? São 3 ações principais e uma última que a gente entrou com alguns servidores que não haviam ingressado nessas primeiras ações. A coletiva 01 do vale-lanche, ela já foi assim praticamente concluída. Todos os servidores, a maioria, né, dos servidores já receberam. Tem alguns servidores que a gente teve problema com a indicação de CPF, ou o Estado expediu a RPV de forma equivocada, ou ele pagou em CPFs equivocados. A gente peticionou nos autos do processo, informando desses equívocos. Então, essa coletiva 01 do vale-lanche, ela está nessa fase, né? Já está em finalização, digamos assim. A gente peticionou informando todos os equívocos que foram identificados durante o pagamento e expedição das RPVs. E aí, essas ações são... Quantas? Aproximadamente 4.000 servidores. Então, assim, é um volume muito grande. Então, a gente fez esse levantamento, indicamos nos autos. A coletiva 02 do vale-lanche, ela também já foi pago o valor principal dessa ação e também está nessa fase das pendências, né? Que é equívocos no CPF, RPVs expedidas de forma equivocada, pagamentos equivocados. E aí a gente fez também essa petição, informando todos os equívocos verificados no processo e nos pagamentos, para que o tribunal, o juiz, aprecie também a petição. A coletiva 03, é importante a gente ressaltar, o Estado manifestou nela, ele não impugnou os cálculos que a gente apresentou, ele impugnou apenas a ocorrência de litispendência em relação a alguns servidores. Dessa forma, a gente manifestou nos autos, reconhecendo a ocorrência de litispendência, com relação ao lote 1 e lote 2, né, alguns servidores que constaram também no lote 1 e lote 2, que também estavam no lote 3. A gente reconheceu isso e pediu a homologação desses valores da coletiva do lote 3. Tem alguns... A manifestação já da juíza homologando essa existência de litispendência no processo, a gente já tinha indicado também na petição os equívocos nos autos e a juíza já determinou a expedição de novas RPVs. O Estado já manifestou no processo, falando da expedição dessas novas RPVs, e a gente pediu a homologação dos cálculos para a posterior expedição das RPVs dos valores devidos. A coletiva 04, que é de um número reduzido de servidores, que foi a última que a gente ajuizou, o Estado apresentou impugnação, né, aos cálculos, e aí a gente está agora na fase de contestação. A gente está com prazo para impugnar essas alegações que o Estado colocou nos autos. Eu vou trazer para vocês aqui também, aproveitando a oportunidade, com relação às ações que têm tido muito questionamento no sindicato. A gente tem 7 ações que cobram, né, valores de correção monetária de valores pagos em atraso, quer de parcela do ADE, de promoção vertical, aquela dos 6 níveis. Então, eu vou listando aqui. A correção monetária da data base dos anos de 2014 a 2017. Essa ação ela foi julgada procedente, né? Só que o Estado ele apresentou recurso de apelação que está aguardando o julgamento. A ação correção monetária dos 6 níveis. Já houve o trânsito em julgado. Só para ressaltar, a gente obteve êxito nessas 7 ações de correção monetária. A maioria delas já está em fase de início do cumprimento de sentença, do início de execução. A dos 6 níveis também, a gente já foi concluído para o juiz, a gente está aguardando para iniciar a execução. A da PV de 2006, a gente também já transitou, a gente fez um requerimento administrativo para o tribunal, para que ele forneça todas as informações, para que a gente dê início ao processo de execução. Paralelamente a isso, a gente já pediu também via judicial, né, o fornecimento desses documentos. A PV 2007, ela já está um pouco mais adiantada, a gente já está em fase de finalização dos cálculos para dar início à execução. A correção monetária da PV 2008, assim como a de 2006,
a gente já fez o requerimento administrativo e também peticionou nos autos do processo, requerendo que sejam fornecidos os documentos para que a gente possa dar início à execução. A PV 2011, ela tem grande questionamento lá, porque o valor já foi pago pelo Estado, todavia, esse valor ele não foi transferido ainda para o escritório. Então, tem muito servidor que ligou para a gente e falou assim, mas como que vai ser por causa do imposto de renda? Já está constando que eu recebi um valor e eu não recebi. O que acontece é o seguinte, a própria secretaria, ela certificou nos autos do processo que ela está tendo dificuldade em realizar a transferência dos valores pagos via DEPOX para a conta do escritório. Ela fala que, provavelmente, em virtude do grande volume de servidores, grande valor de depósito, está sendo inviabilizado via sistema DEPOX. Então, a secretaria certificou isso nos autos e remeteu o processo à conclusão para que o juiz defina de que forma vai se dar essa transferência dos valores para a conta do escritório, para que a gente possa transferir para os beneficiários da ação. A correção em juros da ADE também, a gente já está aguardando para dar início à execução, também já transitou em julgado. Só mais duas que eu queria falar que tem algum questionamento, com relação àquelas ações de hora extra, de adicional noturno dos plantões nas comarcas do interior. A gente tem duas ações dessas, elas já estão a andamento há bastante tempo, uma é de 2005, a outra de 2012. A ação de 2005, o sindicato divulgou amplamente no site deles, anos atrás, a necessidade de que fossem enviados documentos para que a gente fornecesse nos autos do processo, para que seja realizada uma perícia, um cálculo para apurar os valores devidos aos servidores. Essa ação, ela continua no mesmo ritmo, digamos assim. A gente forneceu toda a documentação necessária, era um processo muito volumoso. Ela ficou muito tempo parada agora, aguardando a virtualização dos autos, porque era um processo muito grande. Foi virtualizado o processo recentemente, e aí eles deram um despacho lá de que a gente deveria fornecer uma lista reduzida. Acontece que esse despacho estava equivocado, a gente já informou tudo isso nos autos também, e a gente está, nesse momento, procedendo à atualização de mídias, porque quando do primeiro requerimento para que a gente fornecesse os documentos, isso foi feito através de CD, a gente colocou todos os documentos em vários CDs, fornecemos na secretaria. E o juiz, agora, ele deu um despacho falando que não utiliza mais CD, então que a gente teria que atualizar esses documentos. Então, a gente está, nesse momento, agora, fazendo a transferência dos documentos de CD para pendrive, para fornecer ao juiz e pedir novamente a apreciação desse nosso pedido, que já vem sendo feito reiteradamente nos autos. A de 2012, ela também está em fase de perícia técnica. A gente também já havia fornecido os documentos, através de CD, que ficava guardado no cofre da secretaria. E aí também agora, como eles pediram para que a gente fornecesse uma nova lista reduzida, para que seja apurado por amostragem eventuais valores devidos, a gente peticionou nos autos, requerendo também que a secretaria forneça esse CD, que a gente tenha acesso aos documentos, para poder juntar novamente aos autos. A de 3,5, você fala? Tá. Eu vou passar para o doutor Otávio agora, então, as dúvidas a gente vai responder ao final, para que ele esclareça para vocês com relação a essa questão dos 33%. Boa noite a todos, meu nome é Otávio, eu faço parte da equipe da Luquezzi Advogados. Mais uma vez, é um prazer estar aqui no 23º Encontro de Delegados. Eu acredito que já tem uns 18 anos que eu estou presente aí, eu acho que muita gente já me conhece. Muitas dúvidas quando a gente chegou aqui, que foi até a que chegou aqui na mesa do Everaldo, a respeito da ação dos 33%, que a gente espera que seja implementado agora com esse projeto de lei. Mas a grande dúvida de todo mundo vai ter ou não influência nas ações, porque são duas que estão ajuizadas. Primeira coisa, como disse o Ronaldo, a gente está falando de um projeto de lei. Sem aprovação do projeto de lei, não vai interferir em nada. Então, precisa ser sancionado esse projeto de lei para transformar em lei. Qual que é a expectativa nossa? Nossa expectativa é que, com essa aprovação do projeto de lei, ele virando lei e concretizando o pagamento dos 33%, que a gente vai pedir um reconhecimento do pedido nas duas ações. Então, a gente vai depender ainda de uma resposta do judiciário,
se ele vai acatar ou não esse projeto de lei como reconhecimento do pedido. Em sendo reconhecido, vão ser, desde os últimos 5 anos, desde o ajuizamento da ação, até a implementação da ação, o recebimento dos retroativos. Mas isso a gente ainda, igual eu falo, não adianta a gente precipitar e fazer nada agora sem a aprovação do projeto de lei. Que aí a gente ainda depende de um julgamento do mérito dessa questão do reconhecimento do pedido. Realmente, essa dos 33% é o projeto de lei. Inclusive, tem uma pergunta aqui também, não se identificou, em relação aos 33%, não da ação, né, que uma coisa são as 2 ações que a gente ingressou, né, contra o Estado, pleiteando esse acréscimo de 33% aos técnicos de apoio judicial e oficial de apoio B. Então, isso é uma coisa, as 2 ações que estão em andamento. Outra coisa é o projeto de lei. Ele sendo aprovado, pode ter influência positiva, acredito que o Otávio sinalizou que sim. Agora, esses outros 33% do projeto, chegou uma pergunta aqui interessantíssima. Eu falo assim, no caso, a colega que perguntou, ou o colega que perguntou, ele se aposentou. Ele perguntou, esse projeto vai ter efeito sobre mim? Sobre quem aposentou? Aí eu vou ler o parágrafo 5º do projeto de lei, né, que o próprio parágrafo 5º vai trazer a resposta. O parágrafo 5º fala assim, o dispositivo nesse artigo aplica-se aos servidores inativos e pensionistas, que fazem jus à paridade nos termos da Constituição da República e da Constituição do Estado. Então, o projeto passando e você tendo a paridade, sim, você estará contemplado por esse projeto também. Tá? Outra pergunta, gente, eu vou passar para o doutor Diego Leonel, já está com umas perguntas ali, daí, como é que está de coleção das perguntas aí? 3 perguntas. E já estaremos encerrando. Agora, eu vou falar um pouquinho aqui, sobre uma pergunta aqui sobre a questão da Lei Complementar 173. A gente anda muito pelas comarcas, eu, o companheiro Franklin Almeida, e também, né, fora dos outros diretores, né, que é o Rui, o Felipe Galego, o Eduardo também, o Willer, Luciano. Cadê o Willer? Está na sala aí não? Daqui a pouco ele aparece aí. Então, gente, a Lei Complementar 173, igual o Rogério Correia falou aqui mais cedo, tirou da gente o cômputo da contagem de tempo para efeitos de quinquênio. E como que fica isso? Aí o Rogério Correia já falou anteriormente. A gente tem o projeto de lei 04 do Alexandre Silveira e tem um dele, né, Rogério Correia, que é o projeto 05. Isso aí é uma expectativa grande que a gente tem. Mas, por outro lado, eu pedi até ao Eduardo a autorização para poder falar, que já está na nossa pauta de amanhã, no resumo de lutas. Amanhã a gente vai falar sobre esse assunto. Eu falei, Eduardo, pode queimar a largada e falar um pouquinho? Ele falou, pode. Então, vou falar. O sindicato, nós, SESMIG, a gente tem uma expectativa muito grande em relação ao procedimento que está em curso no Tribunal de Contas do Estado, onde o município de Poço Fundo, ele consulta ao Tribunal de Contas, buscando um entendimento de contagem desse tempo. Então, vou dar um exemplo, no meu caso, né, eu teria direito a um quinquênio em abril de 2021, só que, a partir de 28 de maio de 2020 a abril de 2021, decorreu-se 11 meses. Então, em janeiro de 2022, quando reabre a possibilidade de contagem desse tempo, eu teria que esperar 11 meses. Então, o meu quinquênio que eu receberia em abril de 2021, eu vou ter direito a ele em novembro de 2022, 11 meses. Isso aí, na pior das hipóteses, como está posto na Lei Complementar 173. Aí a nossa expectativa, já falei, o projeto 04, do Alexandre Silveira, 05, e essa consulta. Busca-se, através dessa consulta, a possibilidade de contar esse tempo. No entanto, o efeito financeiro, ele é a partir de janeiro de 2022. De forma que, no caso que eu citei exemplificativamente, o meu caso, abril de 2021,
eu teria, como está hoje, em novembro, o direito a receber o quinquênio, se a contagem tivesse sido paralisada. Agora, se considerar a contagem de tempo, eu retroajo no tempo, lá em abril de 2021, vou conquistar o meu quinquênio, mas o pagamento é a partir de janeiro de 2022. Então, esse é o entendimento que se busca no Tribunal de Contas do Estado. E, primeiro, esse assunto foi levado ao pleno do Tribunal de Contas e houve a primeira votação. O voto do relator foi contrário a esse entendimento, né, sem deixar computar o voto. O segundo voto foi do Durval Ângelo, foi divergente do relator. O terceiro e quarto voto acompanharam a divergência. O quinto conselheiro, aliás, ele pediu vistas do processo. E qual que é o cenário? O cenário atual, a gente tem 3 votos favoráveis à contagem de tempo e um voto que não é favorável à contagem do tempo. Então, hoje em dia, dos 7 conselheiros que compõem o pleno do Tribunal de Contas do Estado, a gente tem uma situação de 3-1. Então, faltam agora, de 7 votos, tem 4 votos, faltam mais 3. Desses 3 votos, a gente precisa de mais um voto para ficar os 4-1, para que o Tribunal de Contas do Estado, considerando a contagem desse tempo, a gente vai ter aí a gente acredita, a gente tem a expectativa de que o Tribunal de Justiça vai acolher o entendimento do tribunal, inclusive, né, o nosso presidente anterior, que estava aqui, o Gilson Lemes, ele queria pagar. Ele, inclusive, não sei se algum de vocês chegou a fazer consulta lá na central do servidor, mas se alguém fez consulta, ele falou que ele ia pagar em janeiro, inclusive retroativo. Mas o corpo técnico dele falou assim, vai dar problema para você no Tribunal de Contas. Então, hoje em dia, se o Tribunal de Contas firmar o entendimento de que há a possibilidade de contagem desse tempo, mas efeito financeiro a partir de janeiro de 2022, aí sim o tribunal tem condições de nos pagar. Entendeu? Então, essa é a nossa expectativa. Vou passar para o doutor Diego Leonel. Tem as perguntas do doutor Diego Leonel para responder? São 2. Dai, por gentileza. Boa noite a todos. Vou estar lendo aqui as perguntas encaminhadas à mesa. O doutor Diego. Após aposentar com paridade e integralidade, se fizer outro concurso, como fica a aposentadoria? E se for trabalhar CLT ou contrato? Quais reflexos na aposentadoria? Denise Pires, Belo Horizonte. E a outra pergunta. Como funciona a regra de descarte das menores contribuições? Mesmo já recebendo o abono de permanência, é possível utilizar esse recurso? Cristina Santos, Belo Horizonte. Muito obrigado, Denise e a Cristina. Bom, com relação a... Começar de trás para frente, da última pergunta, já recebe o abono permanência, como ficaria a regra de descarte da contribuição? Isso tem muita dúvida também com relação ao recebimento do abono permanência, e eu já amplio um pouquinho a pergunta, a dúvida, é se eu estou recebendo o abono permanência com base na regra da aposentadoria da pessoa com deficiência. Um exemplo, né? Já adquiri o direito de se aposentar, estou recebendo abono permanência com base naquela regra. Quando eu for me aposentar, obrigatoriamente eu tenho que me aposentar pelaquela regra que me deu o abono permanência? Não. O abono permanência é um incentivo, né, um abono para a permanência do servidor público no serviço público. E não traz correlação com a decisão da regra de aposentadoria dele. Então, se o servidor já está recebendo abono permanência e vier alguma alteração, esse servidor da pergunta, né, da Cristina, é pela média de contribuições, que hoje ela está na regra de transição, tem um descarte de 20% dos piores períodos contributivos, quando vai fazer a média dos proventos de aposentadoria dela. Se vier alguma reforma, algo alterar essa média, pelo fato de estar recebendo abono de permanência, ela vai ter alguma alteração? Né? Não, né? Ela mantém o direito de recebimento da aposentadoria no cálculo com base no descarto de 20% da média de contribuições. Acredito que foi isso que eu entendi da pergunta. Se não foi, estou no cantinho ali, Cristina pode me corrigir se não foi esse o intento da pergunta.
Com relação a já me aposentei com integralidade e paridade, vou fazer outro concurso público, nós temos que lembrar lá das proibições e permissões do 37 da Constituição Federal, que é o acúmulo de concurso, né, de cargos públicos, né? 2 de professor e técnico científico, 2 da área de saúde, com profissões regulamentadas. Então, se tiver dentro daquelas permissões, vão ter 2 aposentadorias, uma em cada regime. Se não está dentro daquelas permissões e está aposentado no tribunal e vai se aposentar lá na iniciativa privada, por CLT ou contrato, vai poder ter as 2 aposentadorias sem nenhum redutor. Então, vai ter a aposentadoria do tribunal e a aposentadoria lá do INSS. Vai somar as 2 sem nenhum redutor. Só haverá redutores quando tiver no meio pensão. Então, fora isso, continua recebendo a aposentadoria em ambos os regimes previdenciários. Seria isso mesmo. Obrigado. Aqui a gente já está encerrando esse painel aqui do jurídico, sabe? E agora tem 2 perguntas aqui que a gente tem que responder. Uma do doutor João Vitor vai responder, e outra da doutora Priscila. E logo depois, se tiver alguma pergunta que não tiver sido contemplada, por gentileza, nos procure que a gente fala assim para vocês, porque infelizmente já chegou no limite do horário, tá bom? Teve uma pergunta aqui sobre a contribuição previdenciária sobre as horas extras. O sindicato ajuizou uma ação coletiva em 2019, postulando a suspensão da contribuição previdenciária sobre as horas extras recebidas, inclusive cobrando os valores dos últimos 5 anos, o recebimento, a restituição dos valores que foram descontados. A gente ganhou uma ação em primeira e segunda instância, o Estado entrou com recurso extraordinário, acaba que um recurso mais protelatório, porque já tem repercussão geral sobre a matéria, mas agora é aguardar o julgamento do recurso extraordinário. Transitando em julgado, a gente vai iniciar a apuração dos valores e a restituição de quem efetivamente fez hora extra e incidiu no contra-cheque. Teve uma outra pergunta, 2 perguntas aqui sobre a questão da aposentadoria especial, né? Da conversão do tempo especial em comum dos servidores, e teve uns deferimentos do tribunal. A partir, na verdade, do tema 942 do STF, que ele possibilitou a aplicação das regras do regime geral para averbação de tempo de serviço comum, o sindicato, na ideia que eu falei inicialmente, de produzir requerimento, ele fez 4 requerimentos para comissário de justiça, assistente social, psicólogo judicial e oficial de justiça. A gente fez o requerimento na estrutura, principalmente do tema 942 do STF, e os requerimentos foram indeferidos. O sindicato a gente já fez reuniões sobre essa matéria. Nós vamos intentar com a ação judicial. A gente já tem toda a estrutura e a tese. E, na verdade, nesses casos vai ser necessário uma perícia. Então, o sindicato provavelmente deve contratar um profissional para fazer, no regime geral, fala que é o PPP, né, Diego? Fazer o perfil aí de cada cargo do oficial de justiça que enfrenta condições precárias para prestar para cumprir o mandado, o comissário também nos direcionamentos noturnos, né? Então, de cada cargo aí vai ter feito essa perícia para depois viabilizar o ingresso da ação judicial. A última pergunta, doutora Priscila, e logo depois, se alguém quiser fazer alguma consideração final, beleza, senão o doutor Pablo já pode fazer o encerramento para a gente aí. Eu estou com uma pergunta aqui do Arnaldo, de Belo Horizonte. Qual o valor apurado em relação à correção monetária e o atraso no pagamento da database de 2011 e como esse valor será repassado aos servidores? O valor ele é individualizado, né? Tem lá a lista de todo mundo e os valores que foi apurado em relação a cada um dos servidores. Então, esse valor ele oscila, cada pessoa vai ter um valor para receber. Como é uma ação com um número muito grande de beneficiários, a gente está conversando com a diretoria qual vai ser a forma que esse valor vai ser repassado para cada um de vocês. A princípio, a ideia é que seja igual ao Vale Lanche mesmo. A gente vai entrar em contato, vocês vão mandar os dados bancários e a gente faz a transferência. Mas isso ainda vai ser ajustado com a diretoria, porque o valor, a quantidade de beneficiários é muito grande nesse processo. Ô, gente, registrar que, graças a Deus, respondemos todas as perguntas, não ficou nenhuma pendente. Valeu demais. Muito, muito obrigado.
agradecer mais uma vez a participação de todos na mesa, dizer que neste momento estamos encerrando a programação do segundo dia do 23º Encontro de Delegados Sindicais do Sérgio Mico. Lembrando a você, principalmente que já está saindo, que o jantar de confraternização ocorrerá das 19 às 21 horas. Será no restaurante do hotel. Então fiquem atentos, se for tomar banho, talvez seja prejudicial ao seu jantar. E amanhã o café será servido impreterivelmente às 7h30 e a programação iniciará com a primeira chamada da GE às 8h30 em ponto. Tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus.